E a partir de agora você só faz apostas ruins se você quiser, porque o nosso oráculo está aqui para te dar o caminho correto. Fala minha rapaziada! Tudo na paz? Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre a nova função do aplicativo Bet Estatísticas, tá? Função essa chamada Oráculo. Ela já tá lançada há algum tempo, beleza? Mas eu senti a necessidade de explicar ela aqui pra vocês, beleza? Jonathan, eu tenho um aplicativo Bet Estatísticas, não sei como é que é fácil para aparecer essa opção Oráculo. Clica aqui em perfil, beleza? Vem aqui embaixo, atualizar a versão, beleza? Clicou em atualizar a versão, meu amigo, já vai automaticamente, tá? Aparecer aqui, ó, oráculo aqui para você. A segunda abazinha, ó, oráculo, beleza? E a função oráculo, ela tem duas funções, tá? Consultar bilhete e conversar com o oráculo, tá? Antes de eu definitivamente te explicar como é que funciona aqui a função oráculo, em primeiro lugar, o que é um oráculo, beleza? O oráculo, na antiguidade, tá? Antigamente, as pessoas iam ao oráculo para saber sobre o seu futuro, para saber se as coisas que elas estavam fazendo estão corretas, para saber qual caminho ela deve tomar, beleza? O nosso oráculo é basicamente a mesma coisa, beleza? Você vai perguntar aqui as coisas para ele, para saber se o caminho que você está seguindo está correto, para saber qual é a melhor oportunidade, ou seja, o que ele prevê para um futuro, beleza? Mas o porquê que o nosso oráculo ele é extremamente inteligente, porque ele vai sempre utilizar as funções do aplicativo. Então ele vai usar a função de análise de gol, análise de escanteio, análise de cartão, análise de vitória, o nosso tiro certeiro, o nosso filtro rápido e principalmente o nosso raio-x. Então ele tem uma riqueza de dados, tá? Por exemplo, Ponte Preta e Criciúma aqui. Ele vai ter uma riqueza de dados, beleza? Que nenhuma outra ferramenta vai ter, beleza? Então ele vai ter aqui estatísticas de gols, estatísticas de escanteios, estatísticas de cartões, estatísticas dos jogadores, os últimos jogos das equipes, beleza? Por exemplo, ele vai pegar os últimos 10 jogos da Ponte Preta, tá? Vai ver quantos jogos ela ganhou. Ele vai ter acesso ao gráfico de pressão das equipes, vai ter acesso a escanteios, vai ter acesso aos ataques, posse de bola, enfim. Ele vai fazer uma análise bem completa do jogo que você quiser, tá? Então, a riqueza de dados que o Oráculo tem, cara, nenhuma outra ferramenta tem, beleza? Porque eu adaptei ele a utilizar a ferramenta do aplicativo Bet Estatísticas da melhor maneira possível. Então, se você, tá, não quer você mesmo analisar, tá, o Oráculo vai fazer essa análise para você, tá? Então, a gente está em data FIFA, né? Estamos em plena Copa do Mundo quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas amanhã tem um jogo importantíssimo entre França e Marrocos, tá? Um jogão, beleza? Um jogão. E eu posso perguntar aqui pra ele, tá? Eu tenho a opção de gravar vídeo, tá? Mas eu não vou clicar em gravar eu tenho a opção de gravar áudio, perdão. Mas eu não vou clicar em gravar áudio porque como eu tô gravando isso daqui pra vocês, eu tô aqui do meu tablet. Como eu tô gravando isso aqui pra vocês, se eu gravar áudio, minha voz aqui da coisa vai sumir. Então eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Então, analisa pra mim, tá? Analisa para mim o jogo entre França, X Marrocos, tá? Pedir isso aqui pra ele, tá? Ele vai analisar, tá? E aí, cara, já falando aqui pra vocês em relação a custo, tá? O Oráculo, ele não tá incluso no aplicativo Bet Estatísticas, tá? E muitas das pessoas vão preferir não utilizar mais o aplicativo, as funções do aplicativo e utilizar só o Oráculo, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele me deu um parâmetro geral do jogo, beleza? E essa consulta, cara, ela me custou 56 centavos. Beleza? Eu paguei 56 centavos para ele me dizer, baseado nos dados, tá? Quais são as melhores oportunidades do jogo, beleza? Então, ele vai dizer aqui, ó, vamos lá. Data quinta-feira, 9 de julho, às 17 horas. Competição, rodada quartas de final. Olá, Jonathan, vamos dissecar esse confronto com frieza que o mercado exige. Temos aqui um choque cultural tático. O volume avassalador da França contra a muralha marroquina, tá? A França é o rolo compressor desta competição. Nos últimos 10 jogos venceu 9 e empatou 1, tá? Com uma média impressionante de 2,8 gols marcados por partida. O volume ofensivo é obsceno. 20 finalizações totais e 73 ataques perigosos por jogo.
Kylian Mbappé é a ponta de lança com média de 5,35 finalizações e 2,65 chutes no gol. Tu vê que aqui ele já começa a te dar médias, beleza? Aqui ele já começa a esfriar sua cabeça em relação ao que você pode começar a buscar lá no mercado das apostas, beleza? Eles não apenas tentam, eles bombardeiam a meta adversária, tá? Do outro lado, Marrocos é a definição de resiliência. Sofrem apenas 0,6 gols em média e cometem 14,9 faltas por jogo. Mais uma vez, ele tá te dando dados, tá? Mostrando uma defesa física e bem postada. Eles já seguraram o Brasil em um empate recente, o que prova que sabem sofrer contra gigantes. Não que o Brasil seja esse gigante todo, mas enfim. No entanto, o volume francês é significativamente maior do que qualquer adversário que eles enfrentaram na sequência recente. Então você veja aqui que ele pegou os últimos jogos de Marrocos e analisou e viu que Marrocos não sofreu, tá, essa quantidade de ataques. Não teve nenhum time que Marrocos enfrentou que teve essa quantidade de ataque, que teve esse ataque avassalador. Então ele diz aqui, ó, o volume francês é significativamente maior do que qualquer adversário que eles enfrentaram na sequência recente. Então, cara, ele foi lá e olhou as últimas partidas, beleza? Ele sabe que a França vai imprimir um ritmo que Marrocos não pegou ainda, beleza? E isso é importante de se ter, beleza? Dito isso, Jonathan, o mercado de gols para este jogo exige cautela. Embora a França tenha 95% de frequência de um gol na partida, a linha de mais de um gol e meio, né, no jogo inteiro entrega uma probabilidade de 75%. Mas com a solidez defensiva do Marrocos, o cenário de um jogo com muitos gols é incerto. O placar mais provável projetado pelo aplicativo é 2-1, o que nos afasta do under 2,5. Minha recomendação principal, que é a parte que a gente mais quer, tá? Baseada no cruzamento de dados, foca no controle e no comportamento das equipes. A França domina escanteios, bate 7,3 e sofre apenas 1,7. Beleza? Mais uma vez, ele tá te dando dados, tá? Enquanto o Marrocos também tem bons números, 6,1 batidos, mas em um jogo de eliminação tão tenso, a tendência é de controle. A frequência de menos de 10,5 escanteios no jogo inteiro é de 75% e faz muito sentido estatístico pela organização das defesas. Então tu vê aqui que ele fala que as equipes têm volumes bons de escanteio, mas ele prefere um under escanteios do que um over escanteios. Eu vou abrir a Betano ali com você já, pra gente projetar esse over, under, sobre essas dicas que ele tá dando e ver se a gente consegue montar um bilhete bom, tá? Com essas dicas aqui que ele tá dando. E depois a gente vai analisar esse bilhete aqui para ver se ele é bom estatisticamente. Mas calma, tá? Vamos primeiro aqui entender tudo que ele falou. Para o mercado de jogadores, fique de olho em Kylian Mbappé. Com média de 2,65 chutes no alvo, ele é a aposta individual mais segura para incomodar o goleiro Bono. Resumo do oráculo para você, Jonathan. O palpite mais equilibrado entre segurança e frequência é a vitória da França, com 60% de probabilidade. Mas para quem busca proteção na banca, o mercado de uma das equipes não marca no primeiro tempo, 80% de frequência, tá? É excelente, dado que Marrocos costuma segurar o 0-0 por muito tempo em jogos grandes. Lembre-se, a gestão de banca é o que mantém vivo, não se empolgue com o favoritismo francês. Um jogo de quartas de final sempre tem seu senso emocional. Mantenha a sua stake fixa, tá? Então ele te deu um alô aqui também para você não se emocionar. Ok? Eu vou abrir aqui a Betano agora e a gente vai começar a fazer análise. Basicamente ele disse que a gente tem a França para se qualificar, né? Ele disse França para ganhar, mas França para se qualificar. E ele deu ali uma ideia de under escanteios, né? Então, vamos aqui no mercado aqui, ó. França e Marrocos. Eu vou botar aqui França para se qualificar, ok? E vou no mercado de escanteios ver como é que tá isso daqui. Ó, escanteios, mostrar todos. O menos de 10,5 tá pagando, que ele sugeriu aqui, ó, tá pagando bem demais, tá? O menos de 10,5, 1,47. Mas a gente quer segurança, cara. A gente quer segurança. Ao invés de a gente pegar esse 10,5, acho que a gente pode pegar um 11,5 ou 12,5, ó. 12,5, tá? Menos de 12,5 pra mim é perfeito, beleza? E a gente pode perguntar aqui, ou melhor, eu vou deixar pra gente ver isso lá na aba de consultar bilhete. Mas se a gente quisesse perguntar aqui, ó, o que você acha de menos de 12,5 escanteios e França para se qualificar?
Aí ele vai me responder aqui, tá? Mais uma vez, ele vai responder com base em estatística, em dados e não em achismo, beleza? Isso aqui não é sobre o que é o que ele acha, tá? É sobre dados, ok? Então o oráculo está analisando. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Jonathan, você está pensando estrategicamente. Vamos analisar essa combinação usando o peso dos números e o contexto do jogo. Sobre o mercado de menos 12,5 escanteios, os dados te dão amplo suporte a essa leitura. A média combinada de escanteios das duas equipes é de 13,4, o que poderia parecer perigoso, mas em jogos de mata-mata de Copa, o ritmo costuma ser mais cadenciado. A França tem uma frequência de 95% para menos de 12,5 escanteios em seus jogos, e o Marrocos apresenta 80%, cruzando esses números com a postura defensiva marroquina, que prefere fechar o funil central e ceder a linha de fundo. A probabilidade de não atingirmos 13 cantos é altíssima. É uma entrada de proteção de capital muito sólida, beleza? Quanto à França se qualificar, aqui os números de desempenho são esmagadores, Jonathan. A França chega com uma análise de vitória de 60% no tempo regulamentar, mas falamos de se qualificar, incluindo prorrogação e pênalti. Esse favoritismo cresce consideravelmente devido à profundidade do elenco e experiência em decisões. O Marrocos é resiliente, mas os dados do raio-x mostram que a França produz 73,6 ataques perigosos contra apenas 39,4 de Marrocos. É uma pressão constante que em 120 minutos raramente não resulta em classificação, tá? Minha visão técnica, essa dupla une segurança estatísticas dos escanteios com uma superioridade técnica evidente dos franceses, beleza? Então, basicamente, ele aprovou aqui o que a gente disse, tá? A gente juntou aqui uma oddzinha 1.50 e a gente pode perguntar aqui para ele como é que é a questão de cartão para esse jogo, por exemplo, tá? Ele chegou a dar aqui também pra gente dados sobre falta, não deu? Na outra coisa, média, cometem 14,5 faltas o Marrocos. Deixa eu ver como é que tá essa linha aqui. Estatística, ver quanto é que tá ali de média para Marrocos cometer falta. Chute no gol, França chute no gol. Total de faltas, Marrocos total de faltas. A linha tá em 11,5. Cara, eles deu aqui uma média de 14,9 faltas por jogo. Aqui ele tá pagando uma odd de 1,15 para Marrocos cometer 8,5, ou seja, 9 faltas por jogo. Seria quase a metade, 7,5 eu acho mais seguro, tá? Para Marrocos cometer 8 faltas no jogo, tá? Vou perguntar aqui novamente. O que você acha? O que você acha de Marrocos cometendo 8 faltas na partida? Qual é o histórico disso? Tanto com a França sofrendo, quanto com Marrocos fazendo falta, né? Fazendo falta. Ou seja, o que eu tô perguntando aqui para ele? Eu tô perguntando se Marrocos costuma fazer 8 faltas, qual é a frequência que eles cometem 8 faltas e qual é a frequência que a França também sofre, né? Com a individualidade da França, qual é a frequência que eles sofrem essas 8 faltas, tá? Porque isso aí, nossa odd já iria para 1,62, o que para mim é lindo. Vamos ver o que ele disse aqui agora? Vamos lá. Jonathan, essa pergunta é o de um analista atento. Vamos mergulhar nos dados brutos, pois o mercado de faltas esconde muito valor em eliminatórias. O Histórico de Marrocos é uma da equipe extremamente física e combativa. A média de faltas cometidas pelo marroquino nos últimos jogos é de 14,9, ou seja, ali no Marrocos comete mais de 7,5 faltas, ou 8 faltas na partida, é atingida com uma facilidade absurda. 100% dos últimos 10 jogos, tá? 100% dos últimos 10 jogos, o Marrocos ultrapassou essa marca. Eles utilizam falta tática para criar contra-ataques, não tem receio de endurecer o jogo físico para compensar o desnível técnico. Do outro lado, temos a França, que é uma equipe que convida o adversário ao erro. Média de faltas sofridas pelos franceses é de 10,3 por jogo, com jogadores de alta explosão e drible, como Mbappé, que sofre 1,3 faltas, Dembélé, que os defensores marroquinos sejam obrigados a parar com faltas à obstrução. Cruzando os dados, Jonathan, o Marrocos comete em média quase o dobro dessas 8 faltas que você mencionou. A França sofre em média mais do que 8 faltas. O árbitro escalado para a partida tem uma média de 27,6 faltas marcadas por jogo. Mais uma coisa, ele está trazendo pra gente o árbitro da partida e quantas faltas o árbitro costuma marcar, cara.
Isso aqui é muito interessante. Ele está dizendo aqui que o árbitro costuma picotar um pouquinho mais o jogo, apitando quase 28 faltas marcadas por jogo, beleza? Que é considerado alto, tá? Ele não costuma deixar o jogo correr excessivamente se houver contato. Minha conclusão técnica, Marrocos cometer mais de 7,5 faltas, ou 8, dependendo da linha da casa, é uma das entradas mais seguras estatisticamente para esse confronto. A frequência de ocorrência é 100% no retrospecto recente de Marrocos. Tá? Então, cara, a gente pegar esse mais de 7,5 aqui para Marrocos cometer, lindo. E aí, rapaziada, a gente ficou com uma odd de 1,65 nesse joguinho entre França e Marrocos, tá? Com uma coisa bem segura, tá? França para se qualificar, menos de 13 escanteios no jogo e mais de 7,5 faltas para a equipe do Marrocos, tá? O nosso oráculo ali disse que isso aqui tá excelente, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou agora perguntar a ele sobre um joguinho que tem hoje, tá? Que é um joguinho do Juventude, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque, cara, pra mim eu já atingi ali o potencial máximo desse jogo da França e Marrocos. Não quero ficar muita coisa nesse jogo, beleza? Pra mim uma incógnita. E pra ele também sobre cartões, vou pesquisar aqui sobre outro jogo. Na verdade o jogo do Juventude é amanhã, tá? Não é hoje não. Beleza? Ele até me corrigiu aqui, Jonathan. Analisei minuciosamente o confronto entre Juventude e Vila Nova, que ocorre na próxima sexta-feira. Eu acabei que me confundi, tá? Eu falei aqui do jogo do Juventude, mas o jogo que vai ter hoje é o jogo da Ponte Preta, tá? Então eu vou perguntar aqui de novo, vou iniciar uma nova conversa. Tem essa opção aqui embaixo à esquerda, tá vendo aqui? É de iniciar uma nova conversa, beleza? Então clicando aqui eu inicio uma nova conversa, ok? Quero falar sobre outro assunto, beleza? Então Ponte Preta e Criciúma me dá a oportunidade mais segura dessa partida. Vamos ver aqui o que ele vai analisar pra gente. Porque como eu falei, pra mim eu já atingi o potencial máximo aqui desse joguinho da França, beleza? Então não tem por que eu ficar buscando mais coisas aqui não, ok? Então Ponte Preta e Criciúma, vamos ver o que ele diz aqui. Lá adianta, vamos analisar esse confronto com frieza, tá? E ele vai falar aqui, cara, vai explicar. A Ponte Preta atravessa um momento crítico como mandante, com 6 derrotas nos últimos 10 jogos, uma média de gols marcados baixa, tá? Ele vai dar aqui um monte de dados, tá? Baseado nisso, a oportunidade mais segura com o melhor embasamento estatístico para este jogo é o mercado de menos 3,5 gols. Total de gols, menos de 3,5, pagando odd 1,23. Eu vou pegar esse menos de 4,5, cara. Tu repara só que ele me dá menos de 3,5, eu vou no menos de 4,5, porque eu sempre gosto de pegar uma coisa mais segura, beleza? Mas se tu pega aqui o menos de 3,5 que ele recomendou, tu já vai aqui para uma odd 2,02, beleza? Eu vou pegar o menos de 4,5, tá? E fala que se você busca uma alternativa focada em comportamento, olha os cartões. A linha de mais 3,5 cartões no jogo inteiro tem 85% de frequência observada, ok? Então ele deu aqui basicamente menos de 3,5 gols e mais de 3,5 cartões. Eu vou pegar esse menos de 4,5 gols, ok? E vou pegar também menos de 3 gols no primeiro tempo, beleza? Por que, Jonathan, menos de 3 gols no primeiro tempo? Porque eu tenho certeza que isso aqui é bom estatisticamente, tá? Eu posso só olhar aqui, ok? Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ser bom. Se o jogo é under, dificilmente vai ter saído 3 gols no primeiro tempo. Olha lá, 90% aqui para menos de 3,5, para menos de 2,5 gols. E 90% também para menos de 4,5 gols, beleza? Enfim, rapaziada, montamos aqui o nosso bilhete, tá? Odd 1,88, para mim, excelente, tá? Um bilhete excelente, ok? O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse bilhete para me te mostrar agora a outra função do oráculo, que é a função quando você monta um bilhete, tá? Você perguntar a ele se o bilhete que você montou é bom, tá? Então você não precisa fazer nada daquilo ali que a gente fez, beleza? Você não precisa fazer essas perguntas, tá? Você pode só montar o seu bilhete, ok? E você montando seu bilhete, pergunta a ele se o bilhete tá bom ou não, ok? Então deixa eu só salvar aqui. Aí já com o bilhete salvo, tá? Eu vou vir aqui na função oráculo, beleza? Eu vou clicar aqui em consultar bilhete. Clique aqui para mandar seu bilhete. Já mandei meu bilhete aqui, tá? E vou clicar aqui em analisar bilhete, ok? Foi o bilhete que a gente acabou de montar com a questão da França e também com os gols ali do jogo do Criciúma, tá? Mas vamos lá. Vê aqui que ele deu aqui, ó. Bilhete bom, bilhete razoável, bilhete ruim, tá? Ele não puxa saco, não. Ele diz quando o bilhete tá bom, quando o bilhete tá ruim, tá? Ele não puxa saco, tá? Ele diz a verdade, dados, ok? Então, se você montar um bilhete que não tem dados suficientes para ele fazer análise, ou se você montar bilhetes que sejam ruins, ele vai te dizer, olha, bilhete ruim,
tá ligado? E se o bilhete for bom, de fato, ele vai fazer uma excelente análise aqui para você. Está em processamento aqui, já já ele vai dar o nosso veredito, tá? Demora mais ou menos um minuto e meio para ele fazer a análise completa, tá bom? Tem que ter paciência, meu amigo. E ele acabou de fazer a análise aqui, tá? Vamos ver o veredito, beleza? Ele disse aqui, ó, aposta excelente, França se qualificar, tá? E ele explica aqui, se você quiser, você pausa o vídeo aqui para ler, tá? Menos de 12,5 escanteios, aposta excelente. Mais de 7,5 Marrocos, total de faltas, aposta excelente. Ponte Preta e Criciúma, aposta excelente, tá? Então, cara, isso daqui é um excelente bilhete para você colocar dinheiro no bolso, beleza? Para você ver aqui, ó, deixa eu pegar esse bilhete aqui, ó, mais ou menos, tá? Para você não achar que ele faz só aposta excelente, sem valor, beleza? Odd justa, ok? Então ele vai olhar aqui e vai te dizer as paradas que ele acha de verdade, tá? Ele não vai fazer uma análise fria, beleza? Ele vai te dizer se vale a pena você entrar ou não. Então, se ele está dizendo aqui que a aposta é excelente, é porque ele está baseando isso em dados, beleza? Por exemplo, aqui, ó, Ponte Preta e Criciúma. Os dados indicam um jogo de poucos gols. A média de gols da Ponte Preta é de 2,2 e do Criciúma 1,7. Uma linha de 4,5 gols é bastante alta para esses times. De fato, nos últimos 10 jogos de cada equipe, essa linha foi ultrapassada apenas uma vez. Isso significa que menos de 4,5 gols ocorreu em 9 dos 10 jogos para ambos os times, tornando uma aposta excelente. Tá? E ele vai te explicar isso aqui tudo, beleza? Então essa é a nossa nova função do oráculo, beleza? Espero que você faça um excelente proveito dela, tá? E coloque muito dinheiro no bolso, apostando da maneira correta, fazendo odds de valor, tá? Fazendo apostas excelentes e nunca mais faça uma aposta ruim, tá? Você só vai fazer aposta ruim a partir de agora, se você quiser, porque o oráculo tá aqui para te direcionar, tá? Então, no mais é isso, tamo junto e vamos pra cima!